Olá, consumidor, está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Falta pouco. A ADECO está nas vésperas de completar o seu 26º aniversário. Desde a sua fundação, todos os que estão e passaram por aqui tiveram e têm o desejo de ver e contribuir para que a associação seja cada vez mais forte na defesa dos direitos de todos os consumidores cabo-verdianos. Então continue na nossa sintonia, celebre e seja parte ativa dessa luta. No programa de hoje temos os seguintes temas. Ex-presidentes da ADECO comentam as conquistas e desafios enfrentados pela associação ao longo de quase 26 anos. Em Mitos ou Verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. Informação Jurídica informa o que são associações e quais as suas vantagens. Dia Mundial da Reciclagem. Conheça e pratique o R de reciclar dos 7 R's de consumo consciente, com o Diário de uma Consumidora Sustentável. A ADECO responde se o preço de produtos na caixa podem ser diferente do preço da prateleira. Em Minuto do Consumidor, saiba se a compra de produtos em segunda mão tem garantia. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a obrigatoriedade de resposta pelos serviços da administração pública. Em Educação Financeira, aprenda como poupar dinheiro sem esforço. Em Consumo Consciente, saiba como os prazos de validade ajudam a travar o desperdício alimentar. Por último, a importância de associar-se à ADECO. Ao longo de quase 26 anos de existência, a ADECO teve na sua totalidade 5 presidentes. Contatamos os 4 últimos ex-presidentes da associação para responder algumas questões sobre as conquistas e desafios enfrentados pela associação nas suas gestões e quais os seus desejos para a ADECO. Nessa primeira parte, falamos com o primeiro e o segundo presidente do Conselho de Direção, João do Rosário e Alcides Graça, membros fundadores da associação. Senhor João do Rosário, bem-vindo ao programa da ADECO. 26 anos depois, comente-nos, no momento da fundação da associação, qual foi o maior desafio? O primeiro desafio importante era criar a associação, porque era algo de novo. Criar algo de novo é sempre mais complexo, não quer dizer que é difícil, mas é sempre mais complexo. Depois era ser subsistência. Ser subsistência tinha que passar por um escritor independente, que podia ficar na Câmara. Inicialmente, o Dr. Onésimo Silveira, quando me era vereador da Câmara Municipal, me tinha os planos de defesa do consumidor. E defesa do consumidor, num cargo político, ele é a prazo. Ele tem a ver com aquele mandato de 4 anos. Tendo em conta a avalanche de pedidos que estava a cair lá na Câmara Municipal, onde é que tinha a ver, inclusive com a Câmara Municipal, me achar justo que não seria correto continuar-se a defender, na qualidade de político, o consumidor, porque ele tinha que base para a sociedade civil, consumidor e sociedade civil. E lá é que vem gente com a ideia de criar uma associação de defesa do consumidor. E não consegui ter um escritório, ter um gabinete, lá no mercado municipal. Depois era também necessário ter pessoas que eram para trabalhar na ADECO. E pessoas para trabalhar remunerado. Na altura não era possível, só com os sócios tem valor suficiente, que era para pagar-se a remuneração de quem estava a intervir. Então não consegui, através da Câmara Municipal, dar gente um subsídio, e que aquele subsídio estava a permitir de trabalhar. Esse foi o desafio principal. Qual foi a maior conquista da associação, ao seu ver, durante o seu curto mandato? Curto, mas importante. A maior conquista é a adesão intelectual da associação. Nunca estou a falar de adesão como pessoas que pagam cota, mas intelectual. Então, a maioria das pessoas, quando a gente fala da ADECO, está a aceitá-lo de bom grado. E penso que foi a maior conquista. Se hoje o dirigente devemos dizer 26 anos, é porque a sociedade precisava dele. Se não estava a fazer exclusivamente naquele quadro de 4 anos, já que estava a existir. Então, a maior conquista foi ter ele passado para a sociedade civil. 26 anos depois de ser fundação, o que é que você está a dizer já para a associação? Sociedade de crescer. Sociedade de crescer, interesse da sociedade de mudar
e a ADEC conseguir seguir aquele crescimento da sociedade, que seja sociológico, que seja técnico, que seja imagem, e a ADEC tem tido essa capacidade de crescer com a dinâmica de mudança da sociedade. O que me está a dizer já a ADEC é crescer em termos de idade, mas continuar novo e revescente modo até agora, com pessoas capazes de trazer nova tecnologia, novas ferramentas, nova forma de informar a sociedade e para estar ao lado de quem que precisar mais, que é a população. Falamos também com o Dr. Alcides Graça, um dos membros fundador e segundo presidente da ADECO. Sr. Alcides, o senhor foi um dos membros fundadores da ADECO e o segundo presidente da associação, de 2000 até 2023. Durante a sua gestão, qual considera ter sido o maior desafio da associação? Antes de mais, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar para as câmaras da ADECO e colaborar no programa da ADECO. Efetivamente, eu fui o segundo presidente da ADECO. Eu diria que o maior desafio foi a constituição da ADECO. Como sabe, em Cabo Verde, a constituição de uma associação de fins não lucrativos é uma coisa complicada. Encontrar pessoas com disponibilidade para integrar órgãos sociais e depois participar ativamente de uma forma cívica sem remuneração é uma tarefa complicada. Mas felizmente nós conseguimos pôr a ADECO de pé e durante a minha gestão os desafios que nós encontramos foi a sensibilização da população para a importância de uma associação de defesa dos consumidores. Porque os consumidores somos todos nós. Mesmo aqueles que fornecem bens, serviços, também são consumidores. E então foi complicado. Tivemos que fazer um longo trabalho de sensibilização, fazer as pessoas mudarem o chip, porque na altura, eu me lembro, até para fazer, digamos, um simples aviso a uma loja, muitas lojas na altura punham que não aceitavam devoluções, coisas simples, coisas que são claramente direito dos consumidores. O próprio Código Civil na altura dava direito aos consumidores, era com muita resistência. Os próprios consumidores quase pediam favores aos fornecedores de bens e serviços para reivindicar os seus direitos. Então foi difícil mobilizar essa população e fazê-los compreender que não se tratava de favores, era um direito. Qual foi a maior conquista? A maior conquista foi levar a Câmara de São Vicente a assumir a sua responsabilidade no sentido de disponibilizar um espaço para a ADECO. Foi difícil, foi uma luta difícil e nós conseguimos. A primeira sede da ADECO foi no mercado municipal e a Câmara cedeu-nos um espaço. O presidente na altura era o engenheiro Faria e acabou por nos ceder um espaço de instalação e de funcionamento da ADECO. Quase 26 anos depois, a ADECO vai completar neste 20 de maio. Qual o seu maior desejo para a associação? O meu maior desejo é que a associação tenha uma implantação efetiva em todo o território nacional, todas as ilhas de Cabo Verde tenham representações ou delegações, que a associação tenha autonomia financeira, que é extremamente importante para o seu funcionamento, e em terceiro lugar que tenha capacidade de contratar técnicos competentes em várias áreas da sociedade que possam aconselhar e opinar com propriedade em questões técnicas específicas. Um outro desafio que eu acho que é importante para o consumidor é a sua revista. Portanto, a revista da ADECO tem que ter consistência. Eu sei que foram publicados alguns números, mas tem que ter consistência, previsibilidade, para que o consumidor possa acompanhar. Seria muito bom a ADECO ter essa revista. A ADECO já está nas vésperas de completar 26 anos. E continuando a nossa celebração antecipada, nada mais adequado que conhecer melhor a Associação para a Defesa dos Consumidores de Cabo Verde. Por isso, criamos a rúbrica Mitos e Verdades sobre a ADECO. No episódio de hoje, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta Mitos e Verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde,
Orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. A ADECO, única associação de defesa do consumidor em Cabo Verde, está prestes a completar 26 anos. Trata-se de uma grande proeza, tendo em conta que, mesmo sendo necessárias e importantes, a maioria das associações enfrentam muitas dificuldades em Cabo Verde. Saiba agora o que são associações e quais as suas vantagens, com o jurista Elvis Graça, em Informação Jurídica. As associações desempenham um papel fundamental na sociedade, sendo entidades que reúnem pessoas com interesses comuns para alcançar objetivos específicos. Em Cabo Verde, temos associações públicas profissionais, associações de fins não lucrativos, associações religiosas e políticas. A Lei número 25/6/2003, de 21 de junho, define o regime jurídico geral da constituição das associações de fins não lucrativos, estabelecendo as regras e procedimentos para a sua criação e funcionamento, e é exatamente sobre este tipo de associação que vamos falar hoje. Existem vários tipos de associações que podem variar de acordo com os seus objetivos e atividades. Entre os tipos mais comuns estão as associações culturais, desportivas, de solidariedade social, ambientais, de defesa dos consumidores, entre outras. Cada tipo de associação tem a sua própria finalidade e missão, mas todas têm em comum o objetivo de promover o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade. As associações têm várias vantagens, tanto para os seus membros como para a sociedade em geral. Entre as vantagens mais importantes estão a possibilidade de reunir pessoas com interesses comuns, promover a participação cívica e o voluntariado, defender os direitos e interesses dos seus membros, promover a solidariedade e a cooperação, entre outras. A nível internacional, as associações também desempenham um papel importante, sendo reconhecidas como agentes de mudança e desenvolvimento. A Constituição da República de Cabo Verde, no seu artigo 29, número 2, reconhece o direito à liberdade de associação, garantindo às pessoas o direito de se reunirem pacificamente em associações para a promoção dos seus interesses. Portanto, é importante reconhecer o papel vital que estas entidades desempenham na sociedade, promovendo a participação cívica, a solidariedade e o desenvolvimento comunitário. Através das associações, os cidadãos podem unir esforços para alcançar objetivos comuns e contribuir para um mundo mais justo e solidário. A Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, vai realizar este ano eleições para os órgãos sociais, pelo que informa aos associados e às associadas com as cotas regularizadas que as inscrições de candidatos, candidatas ou de listas candidatas ao próximo mandato estão abertas. A ADECO convida todos os associados e associadas interessados em dar o seu contributo ativo à causa da defesa dos consumidores de Cabo Verde a consultar os estatutos e a proceder com a entrega das suas candidaturas presencialmente na sede da Associação em São Vicente, no horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas, ou através do e-mail informacãoadeco@gmail.com. É importante a participação de todos os associados e associadas na escolha dos próximos representantes que serão a voz dos consumidores cabo-verdianos. Existe um ditado que diz: nada se perde, tudo se transforma. Imagine se pudéssemos reaproveitar todo o lixo descartado no mundo e dá-lo outros usos e funcionalidades. E para este 17 de maio, Dia Mundial da Reciclagem, vamos reaproveitar o episódio da rúbrica Diário de uma Consumidora Sustentável, onde a voluntária Whitney Inocêncio
nos fala do R de reciclar, dos 7 R's do consumo sustentável. Cá estou eu de novo para vos falar de mais um R do consumo sustentável. Quem nunca ouviu falar em reciclagem, muitos certamente já ouviram falar. Para os que não, reciclagem é um processo de reaproveitamento do lixo, dando origem a um novo produto ou uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir a produção de resíduos que são acumulados na natureza. A reciclagem possui um importante papel, uma vez que, além de reduzir a quantidade de resíduos no ambiente, também diminui a procura de novas matérias-primas. Dessa forma, quanto mais se recicla, mais se reaproveita e, consequentemente, menos é necessidade de extrair novas matérias da natureza. Como já entendeu, a reciclagem é um importante processo para a diminuição do lixo e da extração de recursos. Ainda o nosso lixo é descartado em aterros a céu aberto. Cabo Verde ainda não dispõe de um sistema de recolha seletiva de lixo e de reciclagem, o que nos deixa sem meios de dar um destino melhor aos nossos resíduos. No entanto, mesmo que ainda não haja cá o processo de reciclagem, existem vários grupos, instituições e empresas que reciclam resíduos de plástico e transformam estes resíduos em souvenirs, tijolos, bolsas, brinquedos. Se tens em casa embalagens de plástico e queres desfazer deles e não sabes o que fazer para os descartar da melhor forma, procura nas redes sociais que vais encontrar muitos projetos que precisam da sua colaboração. Fica a minha dica final. Se não conseguir reciclar, reduzir e reutilizar é a melhor opção. E com essas dicas sustentáveis, despeço-me. Lembre-se que fazer parte da solução da poluição por plástico vai praticando os 7 R's do consumo sustentável. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Um consumidor contatou a ADECO porque foi comprar 1 kg de arroz. Quando apanhou o arroz na prateleira, estava com o preço de 80 escudos. Mas quando foi pagar na caixa, o preço era 100 escudos. O consumidor quer saber como deve agir ao deparar com estas situações. A ADECO responde com a jurista Janilza Oliveira. Esta prática chama-se especulação de preços. É considerada uma prática ilegal. Significa observar e prever variações ao nível dos preços e quantidades de determinados produtos ou serviços, com vista à obtenção de lucro. Esta prática está presente em 3 atos diferenciados. Um consumidor que vai para o supermercado se encontra um produto na prateleira com determinado preço e quando vai fazer o pagamento, o preço na caixa é diferente do encontrado na prateleira. Isto não pode acontecer e, caso acontecer, o consumidor pagará o preço encontrado na prateleira, porque o consumidor adquiriu o produto que estava na prateleira, criando a expectativa relativamente a este preço. E se o estabelecimento comercial insistir que o consumidor tente pagar o preço da caixa, isto consistirá em especulação de preços. Uma outra prática utilizada é a situação em que o consumidor compra uma bolsa de açúcar que está na prateleira com a quantidade e o preço de 1 quilo. Mas quando chega em casa, depara que a bolsa de açúcar não tem 1 quilo, mas sim 900 gramas. Ou seja, o consumidor pagou por 1 quilo, mas adquiriu apenas 900 gramas. Isto é ilegal. Consiste na especulação de preços. Também estamos perante uma situação de especulação de preços em relação aos produtos que já existe um regulamento que estabelece o seu preço máximo. E o estabelecimento comercial ou o prestador do serviço, sabendo da elevada procura do produto ou serviço, aumenta o preço além do preço máximo
estabelecido. Isto também é ilegal. Tem que respeitar o preço pré-estabelecido no regulamento. O consumidor, observando qualquer situação de especulação de preços, deve contactar a ADECO junto com a IGAI para que possamos colaborar a fim de investigar e responsabilizar o agente desta prática e poder ser punido com pena de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa de 100 a 300 dias. Você, consumidor, esteja sempre atento para poder identificar esse tipo de prática nos estabelecimentos comerciais e pelos prestadores de serviços. Tudo vês que o meu Cabo Verde é mesmo história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente. Bem. Yeah. Rapaz, acho que cancelam, acho que ele voa, mano. Yeah. Oh, rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. As alugar aquela casa que não estava. A nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Não tem que estar de lá hoje, não perder trabalho, mano. Não tem para um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Ó, senhor, na cama tem essa bola. Você desculpa me meter nessa conversa, mas cama tem essa bola de Facebook. Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Deve. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não sério. Não está na série. Bora-me dizer você. O conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você sabe toda essa informação. Bora me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, um estado bem informado de linhas de direito. A DEC, exatamente. Após ele, lá que você está levando, que a gente está resolvendo os problemas. Então não vai direto para lá, não vai? Então não vai. Atenção passageiros. Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa, para poder identificar qual que é a maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Também pensado, bem pensado. Vino de todo crioulo, no como passei, pedi Deus para levar um tetiga. Tem dúvida se, ao comprar um produto de segunda mão, tem direito à garantia? Vou adiantando que tudo depende de onde e de quem compra o produto. Simone Delgado vai lhe explicar melhor essa situação em Minuto do Consumidor. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto do Consumidor. Hoje respondendo à questão: comprei um produto em segunda mão. Será que tenho direito à garantia? A Lei de Defesa do Consumidor cabo-verdiano não faz nenhuma distinção entre produto novo e usado, mas é muito importante conhecermos 2 pontos relevantes do direito do consumidor. Para que a lei seja aplicada, é preciso que haja uma relação de consumo, isto é, um consumidor que adquire um produto ou serviço para o seu uso pessoal e ainda o fornecedor, aquele que exerce com caráter profissional uma atividade econômica que visa a obtenção de benefícios. Vamos a um exemplo claro. Você pretende comprar um computador usado.
Procure uma loja que vende computadores usados e efetua a compra. Neste caso, temos uma relação de consumo, pois a loja exerce atividade de forma profissional e com a finalidade de obter lucro, caracterizando-a como fornecedora, e você terá uma garantia que poderá ser inferior à estipulada por lei. Agora, se você decide comprar ao irmão do seu colega de trabalho que é professor, nesta situação, caso a negociação seja realizada, não será regulada. O vendedor não exerce atividade de forma profissional. Não há habituabilidade no irmão do seu colega em comercializar computadores. Neste caso, não existe garantia. Caro consumidor, sabia que tem direito à obrigatoriedade de resposta por parte dos serviços de administração pública? Saiba mais sobre os seus direitos com a jurista Janils Oliveira na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. Toda correspondência devidamente identificada, designadamente sugestões, críticas ou pedidos de informação, dirigida a qualquer serviço, será objeto de análise e decisão, devendo ser objeto de resposta num prazo máximo de 15 dias. Nos casos em que se conclua pela necessidade de alargar o prazo referido, deve o serviço dar informação de fase de tratamento do assunto e análise. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios. E o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Não importa se recebemos pouco ou muito dinheiro. Poupança tem a ver com hábitos. Quer aprender como poupar dinheiro sem esforço? Então preste atenção às dicas da Hermann Freire em Educação Financeira. Como poupar dinheiro sem esforço? Viver de uma forma econômica não significa privar-se das coisas que ama. Trata-se de tomar decisões inteligentes e conscientes. Para garantir que seu dinheiro seja bem gasto, aqui estão algumas sugestões práticas para economizar dinheiro no dia a dia. Primeiro, faça as compras inteligentes. Antes de fazer uma compra, pesquise preços, compare opções e verifique se realmente precisa do item. Evite compras por impulso e opte por produtos de boa qualidade e durabilidade. Segundo, plane suas refeições. Faça um planeamento semanal de refeições e uma lista de compras antes de ir ao supermercado. Compra apenas o que você precisa, reduz o desperdício de alimentos e ajuda a economizar dinheiro. Terceiro, aproveite promoções e desconto. Esteja atento a promoções e descontos com cupons. Aproveite ofertas especiais, compre em épocas de liquidação e utilize aplicativos de cashback para economizar ainda mais. Quarto, reduza despesas desnecessárias. Analise suas despesas mensais e identifique áreas onde você precisa reduzir gasto. Considere cancelar assinaturas não utilizadas, renegociar contratos de serviço e optar por opções mais econômicas. Quinto, priorize o transporte público e meios alternativos. Reduza os gastos com o transporte, optando por caminhar, andar de bicicleta ou usar o transporte público sempre que possível. Além de economizar dinheiro, você também estará contribuindo para o meio ambiente.
Sexto, evite dívidas desnecessárias. Limite o uso de cartão de crédito e evite contrair dívidas desnecessárias. Pague suas contas em dia para evitar taxas e juros adicionais. Sétimo, faça manutenção preventiva. Cuide de seus pertences e faça manutenção preventiva regularmente. Isso pode ajudar a evitar reparos caros no futuro e prolongar a vida útil de seus bens. Oitavo, estabeleça metas financeiras. Defina metas financeiras claras e alcançáveis para si mesmo. Ter objetivos financeiros pode ajudá-lo a manter o foco e a motivação para economizar dinheiro. Se seguir essas sugestões de economia no dia a dia, pode ajudá-lo a alcançar uma vida financeira mais equilibrada e estável. Lembre-se, cada pequena economia faz a diferença. Então, comece hoje mesmo a implementar essas práticas em sua rotina diária. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. Consumir de preferência antes de, consumir de preferência antes do fim de ou consumir até. É muito comum encontrarmos essas indicações referentes ao prazo de validade de produtos. Agora saiba como o prazo de validade ajudam a travar o desperdício alimentar no episódio de hoje do Consumo Consciente. Olá, consumidor consciente. E hoje falamos sobre o desperdício alimentar. Por isso, fique por aí. E certamente o ouvinte já leu nos rótulos dos produtos consumir de preferência antes de, consumir de preferência antes do fim de ou consumir até. Eles têm significados diferentes e saber distingui-los permite reduzir o desperdício alimentar. Cerca de 10% do desperdício alimentar está relacionado com a marcação dos prazos de validade dos alimentos. Isto segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Compreender o significado dos prazos de validade e, consequentemente, fazer um uso correto dos mesmos é uma forma de combater o desperdício alimentar, afirma a FAO. Esteja atento às condições de conservação dos alimentos e siga as indicações dadas no rótulo. O prazo de validade é um elemento importante de se verificar em alguns alimentos. Porém, para que seja fiável, o produto deve ser conservado nas condições corretas, tanto na loja como em casa. E perceba agora qual a diferença entre consumir de preferência antes e consumir até. A lei determina que exista uma data de durabilidade mínima ou data limite do consumo nos alimentos e caberá ao produtor ou ao distribuidor estabelecer um processo para determinar os prazos de validade. A data da durabilidade mínima deve incluir o dia, o mês e o ano, excepto para os alimentos com durabilidade inferior a 3 meses. Neste caso, apenas se deve referir o dia e o mês. Para os que têm uma durabilidade entre os 3 e 18 meses, o mês e o ano são suficientes. Ou com uma durabilidade de mais de 18 meses, só deve constar o ano. Antes da data, deve vir a menção consumir de preferência antes de. Quando o prazo inclui o dia e o mês, ou consumir de preferência antes do fim de, quando o prazo indica o mês e ou o ano. É o caso dos bens alimentares menos perecíveis, como as conservas, os congelados, os cereais, massa, chá, café, entre outros. Trata-se de um prazo máximo de garantia de qualidade. Se este for ultrapassado e as condições de conservação forem respeitadas, não é necessário deitar fora os alimentos. Pode consumi-los com relativa segurança, tendo em atenção a textura, a cor, o sabor e o cheiro. Quando os produtos têm indicado consumir até, significa que aquela é a data limite de consumo. Após o prazo indicado, o alimento é tido como não seguro e o consumidor pode correr o risco de sofrer uma toxinflamação alimentar se o ingerir. Esta menção aparece em produtos muito perecíveis, como a carne, o peixe ou o leite e os seus derivados. E quais os alimentos sem validade obrigatória? Há uma série de alimentos em que o prazo de validade não é obrigatório. Uns por terem estados de conservação muito longos, por exemplo, o sal, o açúcar, o vinho ou o vinagre, por exemplo. E outros por terem de ser consumidos nas 24 horas após o fabrico, como os produtos de pastelaria e padaria. A fruta e os legumes frescos não descascados ou cortados também não têm prazo de validade obrigatório. Mesmo um alimento acondicionado, assegure-se de que os prazos não são suscetíveis de serem falsificados. Entendeu agora que saber distinguir os prazos de validade dos produtos permite reduzir o desperdício alimentar? Eu espero que sim, eu espero que esta informação tenha sido útil. E eu volto para a semana com mais assuntos
de interesse do consumidor consciente. Até lá! A ADECO vai completar 26 anos e você ainda não sabe qual a importância de associar-se à ADECO? A hora é agora. Informe-se, associe-se, reclame e defenda os seus direitos consumidor. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Estamos na reta final do programa, mas cada vez mais próximos dos 26 anos da ADECO. Se ainda não é associado, está a tempo de presentear a ADECO com o seu apoio à causa da defesa dos seus direitos e de todos os consumidores cabo-verdianos. Com uma cota de apenas 100 escudo mensal e juntamente aos outros associados, seremos mais fortes. Como sempre, a ADECO está disponível através dos telefones da sede São Vicente, 232 7033, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 33 02. Pelo e-mail informacão@adeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon ou escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação, Margarida Lima, e nos controles técnicos, Lara Oliveira. Voltamos na próxima semana, celebrando os 26 anos da ADECO.